Olha, agora nós vamos voltar a falar sobre os protestos na favela do Moinho, porque está entrando agora ao vivo para trazer informações aqui para o Linha de Frente, para a Jovem Pan, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, que é o doutor Marcelo Branco. Secretário Marcelo Branco, boa tarde, obrigado por acessar aqui a Jovem Pan. O senhor estava assistindo ao nosso programa, assistindo ao Linha de Frente, obrigado pela audiência. Quais as informações que o senhor tem a respeito disso? Por que está dando esse tumulto? As pessoas não tinham sido avisadas? Olha, Capês, boa tarde ao Linha de Frente, a Jovem Pan. Meus amigos da Jovem Pan estavam realmente assistindo quando vi você falar desse assunto. E fiz questão aí da gente poder prestar esses esclarecimentos. Veja o seguinte, lá nós temos em torno de 800, para arredondar, vou falar números aqui mais arredondados, 850 unidades de habitação, seja barracos, casas e tal, 850. Ao longo desses últimos, digamos, 8 meses, nós temos conectado com essas pessoas, chamado essas pessoas para conversa, estamos fazendo um convencimento dessas pessoas todas de que existem locais e modos mais saudáveis e melhores para essas pessoas viverem, tá certo? Lá é um local absolutamente insalubre, muito perigoso para as crianças, fica no meio de 2 linhas de trem, já teve atropelamento, já teve fatalidade ali em atropelamento por trem, já tivemos mais de 3 ou 4 incêndios grandes ali dentro que colocam todas essas famílias em risco. As unidades nacionais são completamente inadequadas, escorpião para todo lado, as construções têm risco de queda, então é um lugar absolutamente inadequado para as pessoas viverem. E nós, ao longo desses 8 meses, criamos um escritório fora de lá, da CDHU, de propriedade da CDHU, mas fora da favela, para que não houvesse exatamente esse constrangimento, as pessoas falarem que as pessoas estavam sendo constrangidas ou forçadas a se mudar, nada disso. Fizemos um escritório fora de lá e estamos, através dessas reuniões com a comunidade, ao longo desses meses, como eu estou citando, já fizemos mais de 2.000 atendimentos a essas pessoas fora de lá da favela. Escritório da CDHU mostrando quais são as possibilidades, quais são os projetos que nós temos, qual seria o atendimento para essas famílias. E isso veio surtindo um efeito muito positivo, ao ponto de eu poder te contar que nós já temos quase 90% da população aderindo ao projeto da CDHU, aos diversos projetos que nós oferecemos a eles. Então, das 850, nós temos aí aproximadamente 750, um pouco mais, que aderiram ao projeto, que querem sair daquela favela. O que ocorre lá? Aquele lugar tem uma coordenação muito grande do crime organizado. Você que acompanha isso, um promotor público, um cara que conhece o centro da cidade, conhece o estado de São Paulo, conhece essas questões de segurança pública, sabe que o abastecimento, inclusive da Cracolândia, mas de toda a região central da cidade, é feito através de distribuição ali, que fica ali dentro da favela do Moinho. Isso não tem nada a ver com essas pessoas de bem que nós estamos falando, dessa comunidade, mais de 2.500 pessoas de bem que vivem lá. 750, 800 barracos e que vivem aí 2.500 pessoas. Mas a coordenação desses criminosos está ali dentro da favela. E essas pessoas que são os criminosos alugam as casas para os moradores. Esses moradores, eles não são proprietários desses barracos, dessas casas. Eles pagam 600, 700 reais de aluguel. Então, se por um lado você tem um grupo muito grande, que é 90% da população que quer sair, manifestou isso por escrito já para a CDHU, nesses diversos atendimentos que nós fizemos, também você tem um grupo de aproveitadores e oportunistas que não quer que essas famílias saiam, primeiro porque isso garante uma circulação e uma proteção a eles, essa circulação de pessoas que vêm ali dentro, para que eles tenham mais resguardo nas suas atividades criminosas, mas também a questão do aluguel. Se eles tem pessoas lá dentro que têm 60, 70 imóveis alugados para essas pessoas exploradas. Então nós estamos falando de 2 realidades. Uma realidade de uma população de bem que quer sair daquele local, garanto a você que quer sair, nós temos isso documentado, e outra que é uma mobilização aí de pessoas que não querem que essa favela saia do centro da cidade. Então, a nossa indignação hoje é que você, quando veja as imagens de ontem à noite, quando eles fizeram uma manifestação, não tinha mais do que 15 ou 20 pessoas, que são os agitadores, são as pessoas mais perigosas, e que estavam fazendo essa mobilização no sentido
de criar uma imagem de que os moradores lá não querem sair. E o que não é realidade, as pessoas querem sair, são pessoas de bem, nós temos mais de 590 famílias dessas 700 e tantas que já aderiram aos programas CDHU. Nós temos mais de 590 famílias delas que já escolheram, inclusive, os imóveis para onde serão levados, alguns deles em construção, e, portanto, essas famílias serão levadas por um outro imóvel provisório em aluguel, e alguns outros já prontos, inclusive no centro da cidade. Então, é uma situação bastante diferente daquilo que esses criminosos querem demonstrar através dessas manifestações criminosas que você vê, inclusive, interrompendo linha de trem, botando fogo dentro da favela, do lado de fora, botando fogo nas linhas de trem. Mas, então, essa é a realidade ao qual nós estamos nos deparando nessa movimentação. Agora, digo para você o seguinte: o Estado tem obrigação de oferecer para essas pessoas a oportunidade de uma vida melhor, uma vida nova, uma vida digna, fora dessa comunidade e desse local onde eles vivem. Secretário, as casas que estão sendo demolidas e as casas que está havendo resistência para que não sejam demolidas, são casas que estão habitadas ou casas que já foram deixadas pelos moradores que entraram em acordo com a Secretaria? Todas as casas que estão sendo demolidas, elas estão vazias. Todas as casas que estão sendo demolidas, os moradores que nelas habitavam deram uma autorização por escrito para a Secretaria que fizesse o desmonte da casa e, portanto, não há nenhuma casa que esteja sendo demolida e que tivesse utilidade para essa família que já foi removida de lá. Secretário, se não há, são famílias que estão sendo retiradas, ou seja, são terceiros, baderneiros, o senhor está em contato com a Secretaria da Segurança Pública para que as pessoas que estão impedindo a demolição e não são moradoras sejam identificadas e sejam responsabilizadas? Porque nós vimos aí deputados, o próprio ouvidor da polícia, o palco está ficando pequeno aí. Tem alguma forma de esclarecer a verdade? Que a melhor forma de esclarecer a verdade é identificar quem está criando tumulto. A operação da Secretaria, vou falar já da questão da segurança, mas a operação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a responsabilidade nossa é dar condição para que as pessoas que estão lá e queiram sair tenham o direito de sair. Essa é a questão, não é que estão sendo forçadas a sair, mas nós temos ali praticamente 2.500 pessoas, eu falei para vocês 750 famílias, se você puser aí a 3 ou 4 pessoas cada família, nós estamos falando acima de 2.500 pessoas. Então, nós temos lá identificadas pessoas que assinaram documentos com a CDHU e com a Secretaria, manifestando o seu desejo de sair de lá se tiverem uma oportunidade do lado de fora. Bom, essas pessoas estavam sendo impedidas de sair. Ao longo das semanas que nós temos feito esse trabalho de remoção dessas famílias, é o Estado que vai lá, nós oferecemos caminhão de mudança, nós oferecemos os trabalhadores para carregar as coisas dessas famílias, nós levamos essas famílias até o destino, até a unidade habitacional onde elas vão ficar, seja provisoriamente ou seja de forma definitiva. Então nós temos feito um trabalho acompanhando essas famílias e levando família a família. Então nós queremos que essas famílias tenham o direito de escolha, o direito de sair de lá e não serem tratadas como pessoas manipuladas por esses criminosos. Bom, nós pedimos o apoio da polícia e a polícia foi nos apoiando na medida da necessidade. Na última semana passada, a polícia estava lá também, do lado de fora da comunidade, da favela, só dando um apoio, caso houvesse alguma interferência dessas pessoas que estão com más intenções de deixar as famílias saírem. Hoje, nesses dias de ontem e hoje, as pessoas começaram a ser ameaçadas. Essas pessoas que queriam se mudar de lá, queriam sair, começaram a ser ameaçadas por aqueles que se dizem donos da favela. E aí a polícia foi entrando na favela de forma, de novo, a dar o apoio para que essas famílias pudessem sair. Então entravam equipes sociais da CDHU, iam lá na casa da família que já tinha a sua mudança agendada conosco, fazia o carregamento desses móveis dessas famílias ou dessa família nas nossas vans ou nos nossos caminhões para fazer o transporte para a unidade habitacional.
E as equipes de demolição também entravam lá e faziam a demolição das unidades habitacionais. Só para te dar uma ideia, ao longo dessas últimas semanas, nós fizemos praticamente 170 mudanças, 170 famílias nós tiramos de lá. E fomos fazendo o emparedamento das casas que eram desocupadas de forma que não houvesse invasão. Nos últimos dias, começou a haver reinvasão dessas unidades, quer dizer, por essas pessoas que estão lá dentro e que fazem esse movimento comercial de locação dessas casas. Então, nós achamos por bem entrar com a prefeitura fez um laudo dessas unidades todas, viu que todas eram unidades de risco, unidades mal construídas, que não tinham nenhuma estabilidade estrutural, e aí nós começamos a fazer a demolição. Quando nós começamos a fazer a demolição, aqueles que se achavam donos da favela e que queriam, por exemplo, se apropriar dessas unidades que estavam vazias para alugar para novos explorados, se sentiram, portanto, ameaçados no seu interesse econômico e começaram a agredir os funcionários da CDHU, onde tivemos funcionários agredidos fisicamente por essas pessoas. Então, hoje optamos por pedir um reforço da polícia, e a polícia foi entrando de grupos de 8 policiais, acompanhando cada uma das equipes da CDHU, tanto aquelas que faziam a remoção das famílias, quanto aquelas equipes que iam lá para fazer a demolição, como você está mostrando aí nas suas imagens. Acontece que aí esses criminosos começaram a subir o tom, começaram a botar fogo nas linhas de trem, começaram a jogar pedra, houve tiro dentro da favela, pedir, portanto, para as nossas equipes saírem, e aí a polícia aí administrar esse conflito, que passa a ser um conflito de crime e não um conflito social. Por isso que eu falei, secretário, não sei se o senhor tem informação, da necessidade desses agitadores que estão praticando crime serem levados à delegacia para serem identificados, para que não fique numa narrativa de que moradores estão sendo despejados contra a sua vontade, e sim de que o crime organizado está manipulando pessoas. Daí eu dizer se estava agindo a secretaria entrosada com informações com a Secretaria da Segurança Pública. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer aqui para o senhor também. Alguns moradores estão dizendo que há uma confusão entre demolição e descaracterização. Tem algum fundamento técnico nessa expressão que foi usada, ou demolição ou descaracterização, e qual seria a relevância de fazer a distinção desse conceito? Estão aí falando muito alguns, ou moradores ou falsos moradores, estão usando essa expressão. Não é demolição, é descaracterização. É algum neologismo ou tem alguma base técnica nessa distinção? Secretário, não estou te ouvindo. Bom, nós estamos aguardando aqui, nós vamos fazer novamente um contato, são informações importantes. Rodolfo Maris, você foi em cima da pinta. Quer dizer, as casas que estão sendo demolidas são casas de pessoas que concordaram em sair, que fizeram a negociação, não estavam satisfeitas lá, e as casas estão sendo demolidas. E, segundo o secretário, é uma denúncia gravíssima. As pessoas que estão aí impedindo, colocando fogo em trilho, são pessoas que estão sendo manipuladas pelo crime organizado, pressionadas pelo crime organizado, ou fazem parte de algum movimento político, ideológico, ou são próprios membros da organização criminosa. Nesse ponto, essa é uma informação que parte agora. Nós estamos falando sobre fatos do secretário de Desenvolvimento Urbano, Dr. Marcelo Branco Cardinale, que, aliás, é um secretário experiente. Sim. Eu pergunto a você, a polícia, então, não precisa deter essas pessoas? O capitão está sorrindo, está conversando, ninguém está falando em violência, mas conduzir até o distrito policial para identificação, para saber quem é quem. Capês, a desocupação sempre, nas desocupações sempre ocorreram esse tipo de incidência. E a Polícia Militar, ela está agindo de forma estratégica, tendo em vista outras desocupações. Por exemplo, primeiro eles mapearam toda a comunidade. Ao longo desses dias, eles vão conversar com essas pessoas, líderes comunitários,
E ao longo de que os dias avançam para essa desocupação, a polícia arma uma força-tarefa para fechar as bocas de drogas, as bocas de fumo, a fim de desmantelar todo o comércio de drogas dentro dessa comunidade. E uma vez que o comércio de drogas, de ilícitos nessa comunidade sejam cessados, aí sim há uma desocupação muito mais harmoniosa e muito mais tranquila e pacífica. O papel da Polícia Militar nesse momento está correto, está em não criar mais alarde, não criar mais confusão, já tendo em vista que está uma balbúrdia aquilo ali. A Polícia Militar age de forma contundente e respeitando as ideias dos moradores, tentando colocar na cabeça dos moradores que eles estão ali para agir pacificamente mediante uma ordem judicial. Ou seja, há todo o planejamento da Polícia Militar. Mas o que me espanta, eu queria muito escutar isso do secretário, é o papel do líder comunitário nesse momento. Se o líder comunitário dessa comunidade está mais pró-rebelião ou se ele está, de fato, colaborando com a desocupação. Porque o líder comunitário dentro de uma comunidade, ele exerce um poder de influência muito grande. O secretário Marcelo Branco restabeleceu o contato. Secretário Marcelo Branco, 2 perguntas aqui para o senhor. Primeira pergunta. Algumas pessoas que estão aí, nós estamos com o nosso repórter Misael Mainetti, que se encontra no local, estão falando que há uma diferença entre demolição e descaracterização. Tem algum sentido técnico nesta diferenciação? Alguma consequência prática nesta diferenciação? Ou é simplesmente um neologismo criado aí para criar confusão na cabeça das pessoas? Capês, normalmente nós consideramos descaracterização uma demolição mais manual. Então você começa tirando o telhado da casa, tirando as portas, tirando janelas, tirando a estrutura da casa, mas não chega a quebrar o piso, depois da casa toda desmontada, vamos dizer, sem paredes, sem telhado, sem janelas, sem portas, você não tira o piso, não tira as fundações e tal. Essa parte mais pesada, que é o que eles chamam de demolição, você entra depois com máquinas para fazer, depois quebrar esse piso, tirar essas peças mais pesadas, vamos dizer, da construção. Então, hoje nós estamos fazendo essa demolição ou essa descaracterização, que é uma demolição manual. Nós entramos sempre com as pessoas com marreta, até com martelete e tal, mas não entramos com máquina. Não por qualquer motivo, senão porque, como as casas são muito próximas umas das outras, eventualmente, se a gente entrar com uma máquina, pode ferir aí ou abalar alguma construção que não é aquela que é foco da demolição. Então, existe uma certa diferenciação, mas não existe nenhum impedimento de que nós façamos a demolição. Nós optamos por fazer esse desfazimento, essa descaracterização de forma manual, simplesmente para que não haja um abalo das estruturas de outras unidades habitacionais. Algumas pessoas lá dentro estão usando isso como uma forma de dizer que o que nós estamos fazendo é equivocado, é uma forma errada de fazer o desmonte dessas casas. Eu diria que é absolutamente infundado e é levantar mais uma questão simplesmente para confundir e tumultuar o processo de remoção dessas famílias que merecem sair de lá. É uma questão meramente operacional, é desmontar as casas que têm que ser desmontadas. Chame de demolição, seja de descaracterização. A gente espera que o governo receba essas informações, atue entrosadamente e identifique quem são os criminosos que estão impedindo o trabalho da polícia e pressionando a população a fazer o protesto com base na informação passada pelo secretário. Muito obrigado pela sua participação no nosso Linha de Frente. Vamos encerrando, então, o programa de hoje, estendemos um pouquinho, agradeço a audiência e agora vocês ficam com o 3 em 1 com o Evandro Cine, que já está na espera. Valeu, Capês, um abraço para vocês aí do Linha de Frente, acompanhávamos a entrevista por aqui.